Vamos abrir a Bíblia no 3. Malaquias capítulo 3, o verso 6. E vamos juntos ler a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, em alguns dos versos que aqui estão, para juntos continuarmos lutando para conhecer melhor quem é. Inverte aqui, querido. 6 é o versículo, 3 o capítulo. Malaquias capítulo 3, quando se fala no livro do profeta Malaquias, um grupo já se assusta. Mas Malaquias sabe ser usado por Deus não só para aquilo que você se sente acusado e com medo de ouvir. Ele tem outras mensagens também. Vamos ler? Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como o sabão do lavandeiros. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça, e a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o jornaleiro e pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Eu peço a todos que repitam comigo a leitura do verso de número 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Vocês continuem orando pelo Mateus, ele está quase concluindo a gravação, e eu quero louvar a Deus. Ele já fez a parte dele, né? Mas a gravação ainda roda os dias, e nós estamos esperando que Deus permita tudo já estar em mãos no congresso de missão que deve acontecer em novembro. Que Deus em Cristo Jesus dê juízo ao Mateus e ele continue usando essa bonita voz para servir ao Senhor. Deus abençoe. Meus irmãos, nós lemos mais um texto da Bíblia Sagrada, que naquilo que propomos estamos tratando de conhecer um pouco melhor
conhecer um pouco mais, chegar mais próximo, ter mais afinidade, se relacionar um pouco melhor com isto ou com aquilo, ou com o que o irmão pensa, com como você crê, como você constrói este sentimento de uma verdade inconfundível da existência de Deus. No mundo, às vezes, escutamos pessoas ilustres dizer que, por certo, atrás deste conjunto cósmico há uma força muito grande, há alguém que controla isto. É o homem lutando para dar uma explicação daquilo que ele não aceita, porque melhor seria evitar tentar argumentar uma força, um ser muito grande, gigante. O melhor será para nós, de uma forma clara, convicta, declarar tudo o que os meus olhos contemplam, o que as minhas mãos tocam, tudo o que eu sou e tudo como eu me movimento é resultado de um pensamento, de um projeto, de uma ação do Deus Criador. A Bíblia Sagrada diz que é nele, eu e você temos com ele uma ligação muito grande. O homem anda por aí construindo seus próprios planos, projetos, caminhos, mas a grande misericórdia do Deus Criador é quem lhe dá graça para se mover. A Bíblia diz: nele nos movemos e existimos. Sem Deus não existiríamos, e somos fruto da sua misericórdia. Nós lemos pelo menos aqui 6 versos, e nestes versos nós podemos identificar uma manifestação clara e naturalmente profética do profeta Malaquias, que Deus, avisando o seu povo que alguns dias depois desta profecia, porquanto ainda não havia se concretizado este sentimento de Deus entre o seu povo, apareceria algumas coisas novas, de cujas novidades eles já estariam avisados por antecipação. E o Senhor Deus usa o profeta Malaquias e diz: eu envio o meu anjo. Meus queridos, já nesta primeira frase, o profeta Malaquias, com uma vida de afinidade íntima com Deus, revela para nós que Deus não trabalha com estranhos. Deus trabalha com aqueles que se afinam com Ele, que se relacionam com Ele. Diz o profeta: eis que eu envio o meu anjo. O Senhor não contrata prestadores de ofício ou mensageiros de recado que levam uma mensagem e não tem compromisso de retorno. O Senhor envia o seu próprio anjo, e diz ele que vai preparar o caminho diante de mim. Não leva muito tempo, não passou nem um milênio,
pouco menos da metade, Deus levanta João Batista e ele propaga o evangelho do arrependimento. E a Bíblia diz que as multidões afluíam às margens do Jordão e vinham para ouvir a mensagem de João. A Bíblia diz que, passados estes dias, o povo afluiria ao templo, porque lá estaria o desejado, o procurado, aquele a quem eles estavam buscando. E este não é outro senão a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diante disto, o Senhor começa a traduzir uma mensagem para, em rápido sermão, descrever o comportamento dos homens nestes dias. Mas diz o Senhor que estes serão dias enquanto alguns se lançam para a esquerda. O Senhor estará tratando de purificar. De purificar, não é somente de limpar, não. É purificar, é tornar mais limpo aquilo que já é limpo. Concordando com o que diz João: quem é limpo, limpe-se todavia. E se não é limpo, não adianta viver de fantasia, suje-se mais, porque no céu só vão entrar os lavados e remidos, que branquearam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Malaquias está tratando com a mensagem de Deus para um povo que estão maculados com os vícios praticados pelos homens em seu tempo. E a Bíblia Sagrada revela que homens, generalizando os humanos dos tempos em que o Senhor avisa que isto haverá de chegar, que não obstante uma mensagem em que o Senhor vai trabalhar a purificação, mas não é purificar de forma leve, é purificar de forma profunda. Assim como se purifica a prata e ela se torna refinada, o Senhor Jesus está dizendo para Judá e para Jerusalém: do jeito que vocês estão pensando que está muito bem, não serve. Vai ter que tomar uma decisão diferente e retornar, porque vocês avançaram no caminho, olhando para um mundo que evolui. Mas Deus olha para Judá e para Jerusalém e dá um brado dizendo: eu, o Senhor, não mudo. E eu, diz o Senhor, me preocupo com aqueles que andam atrás de mudanças. Se Deus não exercesse sobre este povo a sua misericórdia, o seu amor, os chamados filhos de Jacó seriam consumidos, seriam tornados a mais ou a menos que nada, assim como coisa vã, como coisa vil. Mas o Senhor faz uma retrospectiva profética, avançando para o tempo, trazendo deles as lembranças do passado e mostrando que não estará demorando muito, que vai se estabelecer um trono, e sob este trono se sentará um juiz que não tem dificuldade de julgar com retidão, que não tem dificuldade de dar uma sentença absolutamente correta, que não terá qualquer constrangimento com qualquer pessoa próxima ou distante do réu que está ali recebendo a sentença, porque este Deus que assume o comando de dar sentença àqueles que se descuidam a passar pela mão e aceitar o fogo do ourives, por certo enfrentarão um tribunal de onde
sairão com uma sentença de separação eterna. E o Senhor Deus usa a boca do profeta Malaquias e diz: vão ser levados a juízo, e vocês que eu vou refinar como prata, e vocês que eu vou purificar no fogo, vão ser as minhas testemunhas do que farei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente. Há uma série de conduta praticada pelos homens enumeradas pelo profeta Malaquias, que a Bíblia Sagrada declara que Deus vai trazer a juízo, porque Deus não compactua com isto. Desde o passado, os homens se dispuseram a disputar com Deus nas manifestações sobrenaturais. Temos a informação bíblica quando Deus envia Moisés no Egito. Por certo, Moisés, empolgado com o que havia visto na presença do Senhor, pensou Moisés: eu chego no Egito, o povo vai se curvar diante de mim. Mas foi diferente. Quando ele chegou lá e jogou aquela vara ao chão, e ela se transformou numa serpente, os feiticeiros vieram e exerceram as suas artes de feitiçaria na mesma proporção. Se Deus não agisse de forma soberana, Moisés teria ficado ali confundido e decepcionado. Mas a Bíblia Sagrada diz que o Senhor Deus disse a Moisés: toma esta serpente pela cauda. E ele toma, e era uma vara na sua mão, e esta vara deu símbolo desta palavra, que é para corrigir aquilo que está errado e para edificar aquilo que está correto. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Feito isto, nós precisamos refletir sobre estes grupos expostos pelo profeta. Para muitos crentes, para muitas pessoas, até algumas delas criadas na igreja, que desprezam a leitura da Bíblia Sagrada, se descuidam com a escola bíblica dominical, não tem muita disposição para dobrar os joelhos e orar aqui, então em casa é difícil acreditar que isto acontece. Se na casa de Deus eu estou com dificuldade de isto fazer, onde é o local consagrado para isto, é preciso ter cuidado, porque muitas crenças estão sendo transmitidas e informadas. São comunicadas muitas crenças, ou interpretações são dadas à Bíblia Sagrada por grupos que tentam se identificar como evangélicos, porque cristão o Brasil inteiro já é, pelo menos de forma nominal. É muita gente cristã, porque as mudanças impostas pelos homens alteram os sinônimos das palavras, porquanto na Bíblia Sagrada diz-nos o ensino doutrinário que só pode ser chamado de cristão aquele que caminha com Cristo. E quem caminha com Cristo não é feiticeiro. Quem caminha com Cristo abandona o adultério. Quem anda com Cristo não jura falsamente. Quem anda com Cristo não defrauda o jornaleiro. Quem anda com Cristo não perverte o direito da viúva nem do órfão. Quem anda com Cristo não oprime o estrangeiro. Quem anda com Cristo aguarda a manifestação do justo juiz, o Senhor dos exércitos. Não se atreve a fazer justiça com as suas próprias mãos, porque ele já leu na Bíblia: esperei com paciência no Senhor,
Esperei com paciência no Senhor, não precisei abrir a boca, não foi necessário estender as mãos, muito menos atirar pedra, procurar os recursos do mundo moderno, não, mas eu aprendi esperar no Senhor. Quem está aqui e tem coragem de dizer para Deus nesta noite: eu sei que anunciastes o envio do teu anjo, eu sei que já providenciastes este extraordinário mensageiro no templo, a casa de Deus. Eu sei também que um trono de juízo está preparado, mas antes do juízo eu estarei nas bodas do Cordeiro e serei a testemunha do julgamento que há de acontecer. Ser cristão não é dizer, isso não justifica e não constrói um princípio de crença. Ser cristão é andar com Cristo, é praticar os ensinos de Cristo, é se submeter ao ensino de Cristo, é tornar-se discípulo dele. É diante deste quadro desajustado de comportamento dos moradores de Judá e de Jerusalém que o Senhor se declara dizendo: vocês andam tomando decisões da forma que melhor lhes parece, vocês andam construindo caminhos que acham mais confortável transitar por eles, vocês estão tomando decisões que beneficiam de forma pessoal pelos resultados que esperam. Mas eu tenho uma mensagem para vocês, diz o Senhor pelo profeta Malaquias: eu não mudo, eu não mudo. Eu digo para todos nós nesta noite, a beleza deste grande Deus em ser assim nos dá segurança. Quem concorda, diga amém. Se nós servíssemos um Deus instável, como seria difícil. Mas o nosso Deus é proclamado pela Bíblia Sagrada como Deus de Abraão. Então o Deus da igreja de Cacoal é o Deus de Abraão há mais ou menos um pouco mais de 6 milênios passados. É como se ele estivesse aqui em Cacoal hoje, falando com Abraão agora. Abraão teve um pouco de dificuldade para compreendê-lo, fez algumas coisas que não agradou a Deus. Deus até lhe deu uma certa disciplina e deixou ele com falta da sua convivência e comunhão por algum tempo. Mas deixa eu lhe dizer, você meu querido irmão, você que está pelo rádio, você que está aqui no templo, você que já foi crente, você que já abandonou a igreja, se afastou do teu cantinho, deixa eu lhe dizer, você não está nem preocupado, mas Deus está. Abraão praticou suas coisinhas, ficou por lá e Deus se afastou também, mas Abraão demorou a voltar, Deus foi atrás dele. Deus foi atrás de Abraão. Se Abraão, nós não podemos continuar deste jeito. Eu não trouxe você à existência para a gente viver separado. E Abraão recebe uma mensagem e Deus lhe diz: a partir de hoje, ande ou anda na minha presença. Anda na minha presença e ser perfeito. Me reportei aqui alguns cultos passados de alguns personagens da Bíblia Sagrada que fizeram grandes proezas. Por exemplo, o profeta Elias, muito conhecido no mundo cristão de verdade. Por exemplo, ninguém diz nada? Paulo, o apóstolo dos gentios. Mais um exemplo, o profeta Eliseu, sucessor de Elias. Mas agora vamos falar de Enoque então.
Vamos pensar o que foi que Noé fez. Quem se lembra? O que Noé fez, irmãos? Construiu uma arca. Qual era a mensagem que aquele grande barco traduzia para o mundo? Imagine Noé na história do mundo cristão. Mas a Bíblia diz, depois do dilúvio, uma história um pouco desagradável. Mas vamos pensar sobre Abrão, que precisou até trocar de nome, porque tudo lhe era muito contrário. Vamos pensar no profeta Elias, que lá na caverna disse para Deus: eu não sou melhor do que meus pais, que todos já morreram, só eu fiquei para lutar sozinho. Não é justo isso, eu quero morrer também. Mas vamos pensar no irmão Enoque. Enoque, a Bíblia não registra que ele fizesse nada. Elias fez uma porção de coisas. Eliseu também. Eliseu, misericórdia. Um dia Eliseu estendeu a mão e cegou um exército inteiro. O inimigo de Israel disse: agora pega um na mão do outro, e eu vou conduzir vocês. Todo mundo cego, aquela turma. Aí levou um pegadinho, mandou, não podia soltar, que ficava perdido, então agarrou aí. E caminharam, e Eliseu foi levar dentro do palácio do rei inimigo. Sentou na mesa, senta todo mundo bonitinho. Quando está todo mundo sentado, disse: agora, Senhor, abre os olhos deles. Quando eles abriram os olhos, estavam dentro da casa do inimigo. O inimigo disse: eu vou matar de jeito nenhum. Como é que você vai matar? A presa pegada viva. Você não pode matar agora. Você não precisou fazer guerra para tomá-los e torná-los cativos de guerra. Agora dá pão para eles comer, agora dá leite para eles beber, e depois despede todo mundo em paz. E a Bíblia diz: desde aquele dia não se atreveram mais de levantar-se contra o povo de Deus. Olha o grande feito do profeta. Mas a Bíblia diz que ele morreu, foi sepultado. Lá na frente jogaram um rapaz que morreu sobre os ossos de Eliseu, e o rapaz saltou. Ele morreu, foi sepultado, ficou osso por aqui. Fez grandes coisas. A Bíblia não diz que Enoque fizesse grande coisa, mas a Bíblia diz que Enoque aprendeu a andar com Deus. Ei, irmão, eu disse que Enoque aprendeu a andar com Deus. E quem aprende a andar com Deus tem muita chance de não morrer. Quem aprende a andar com Deus tem muita chance de não morrer, de ficar vivo para o arrebatamento da igreja. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, e Deus o tomou para si, para não provar a morte. Sabe o que está faltando para nós? Sabe o que falta para nossas vidas? É largar alguns caminhos pelos quais ainda andamos, por onde Deus não tem prazer que passemos por eles, e comecemos a aprender a andar com Deus. Quem aprende a andar com Deus é paciente para esperar no Senhor. E a Bíblia, diante destes fatos, anuncia o profeta a voz de Deus para o povo. Porque eu, o Senhor, não mudo. A Bíblia diz: porque eu, traz a explicação concreta de que não se fala de uma segunda ou terceira, é dele mesmo. Eu, o Senhor. Quando o profeta está traduzindo esta palavra para o povo, está dizendo Deus ao povo: vocês não se esqueçam que vocês são meus servos, e estão tomando decisões que rompe, que separa, que afasta, que isola, que desliga o vínculo do servo com o Senhor. Vocês estão tomando decisões que vai lhe custar muito caro. Vocês não podem se esquecer que eu, o Senhor,
não mudo, não mudo. A Bíblia chega a dizer que este Deus, em sua essência, não há mudança nem sombra de variação que possa ser mais ou menos em intensidade. O Deus que eu e você servimos é o mesmo, sempre e eternamente. Amém. Deixa eu lhe dizer, para Ele aceitar a mim e a você com os nossos jeitinhos, Ele precisa mudar. Se Ele não mudar, os jeitinhos que eu construo vão ter problema de se afinar com Ele, porque é Ele que estabeleceu os meios, os métodos para que eu e você estejamos ligados nele. E a Bíblia diz que toda vara que está nele, mas mesmo nele não produz fruto. Mas está ligado, mas não produz fruto, está tomando lugar inutilmente. Neste reino todos precisam produzir. Neste reino ninguém terá herança por ser assistido por terceiros. Deus tem um reino perfeito, de honra extraordinária, porque a bênção que recai sobre aqueles que fazem parte do reino emana de um rei perfeito que é eterno. Quando eu digo eterno, irmãos, é a palavra que me parece ser mais próxima que a nossa comunicação linguística consegue fazer, porque nem eterno serve para Deus. Não, Deus é algo sempre, sempre. Talvez fosse a palavra que melhor identificasse Deus. Não sei qual delas pode se ajustar melhor, mas uma coisa eu e você temos que ter ciência: Ele não tem começo e não tem fim, é o que a gente consegue assimilar. E neste percurso sem fim e sem começo, Ele não muda, Ele não sofre alteração, Ele não sofre qualquer variação, Ele não toma qualquer decisão contrária daquela anteriormente anunciada. Se isto te dá segurança, abra a Bíblia no capítulo 40 do livro dos Salmos, o verso de número 5. Bendito seja o Senhor, que é o mesmo sempre e eternamente. Verso 5, aonde está escrito: muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. Quem confirma, diga amém. Quem confirma, diga amém. Se você ficar em silêncio, eu preciso requerer de Deus que feche a torneira para ti. Você está aqui e eu também, e você que está em casa, nós temos o dever, a responsabilidade e o compromisso de dizer para Deus que eu concordo, que eu sou beneficiado, que eu faço parte desta maravilha, destas maravilhas que Ele realiza em nossas vidas. Então não deixe que o Senhor feche a torneira para você, mas que haja um chuveiro de graça sempre sobre a sua vida. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem
contar. Abra a Bíblia em Jeremias capítulo 29, verso 11. Muitos irmãos já sabem o que esse verso tem de riqueza para todos nós. 29 e o verso de número 11. É o profeta Jeremias, como instrumento de Deus, dizendo: porque eu bem sei. Porque eu bem sei. É o profeta Jeremias que bem sabe ou é Deus que bem sabe? Quem é que sabe muito bem aqui? É o profeta ou é Deus? De vez em quando a gente escuta dizer por aqui: vocês sabem muito bem. Eu creio que ninguém é ignorante quanto a isso. De vez em quando eu escuto: os irmãos sabem muito bem isso. Irmãos, se a gente soubesse muito bem, por certo, muita coisa melhor estaria acontecendo. Não sabemos muito bem, sabemos algumas coisas e às vezes até muitas, mas não sabemos muito bem. É preciso melhorar. Quem tem certeza, aproveita logo para dar glória a Deus. Eu vou melhorar, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz. Aqui dá para sorrir, para dar glória a Deus, para dizer aleluia, para falar língua estranha, porque Deus não muda. Todo momento Deus está pensando pensamentos de paz para mim e para você, pelo amor de Deus. Deus não muda, Ele não pensa bem de mim pela manhã e mal de mim pela tarde. Não, Ele não pensa o mal para mim de noite e bem de mim durante o dia. Sempre o Senhor pensa pensamentos de paz para mim. Pastor, e por que eu sofro tanta luta? Você deve saber, eu não sei. É você que deve saber por que sofre tanta luta, por que você sofre tanta perseguição. Se você sofre perseguição porque é piedoso, não vai reclamar, porque a Bíblia diz que aqueles que desejarem viver piedosamente padecerão muitas perseguições, muitas aflições. Agora, se as aflições que você passa te traz angústia, desespero, lágrima, tribulações na vida, você deve buscar uma explicação para isto. Não deve ser normal esse negócio. Agora, se você se sente em prova, não, esta luta que se levantou é mais uma permissiva vontade de Deus para provar a minha fé. Abra a Bíblia, leia a palavra de Deus, a harpa cristã, cante o hino, dobre o teu joelho, faça oração, consagra amanhã, porque a Bíblia diz que Deus não é injusto. Não. E se Ele não é injusto, eu me alegro, porque a Bíblia diz que Ele não muda, Ele é sempre o Deus de justiça. Pensamentos de paz, diz o Senhor, e não de mal. Por que é que Deus pensa assim por mim? Dá uma olhada no que está escrito. Porque Deus tem vontade, Ele está querendo fazer acontecer para mim. Olha lá, para vos dar o fim que esperais. O que tem de gente que espera uma coisa, vem outra. O que tem de pessoas que estão esperando algo e de repente acontece uma tempestade, uma ventania, um vendaval, uma destruição. Mas o que está acontecendo? Deus errou o alvo jamais. Jamais Deus errou o alvo e o propósito. O que foi que aconteceu? Deus estendeu a mão na tua direção e você saiu debaixo da mão de Deus. Se eu e você continuar debaixo da sua mão, os pensamentos de paz que Ele pensa para mim e para você, para dar para mim e para você o fim que eu quero, vai acontecer, porque Ele vai trabalhar, vai conduzir-me, vai preparar caminho para aquilo que não é, passar a ser, para aquilo que não veio, chegar rápido, para aquilo que estava errado, se consertar, para aquilo que estava armado para destruir, ser desarmado para reconstruir, para aquilo que estava preparado como laço no caminho,
ser cortado e você caminhar com segurança, porque quando Deus pensa para mim e pensa para você pensamento de paz para dar o que eu quero, Ele me leva até conseguir o que eu necessito, o que eu espero dele. Profeta Isaías, no capítulo 55, verso 8 e verso 9. Isaías, capítulo de número 55, o verso de número 8 e o verso de número 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Isso é um conflito, queridos, que Jesus quer resolver na nossa vida. Isso é um desacordo que o Senhor quer resolver de uma vez por todas. A maioria dos que estão aqui sabe o que Deus espera de ti. A maioria dos que estamos aqui sabe o que Deus aguarda receber da tua vida, mas não se esforça para encontrar um jeito de ofertar para Deus o que Ele quer, o que Ele espera. Deus só espera de mim o que eu posso ofertar. Eu vou purificar, eu vou limpar, purificar e refinar, para que a oferta de Judá e Jerusalém me seja suave. Chega diante de Deus com o coração carregado de amargura, carregado de ressentimento, carregado de coisas que não agradam a Deus, e nem agrada a gente mesmo. A gente mesmo está atribulado e atrevidamente agredido pessoalmente, se investe contra a própria pessoa, e imagina contra Deus. Mas o Senhor está dizendo: porque os meus pensamentos não são os vossos. Pastor, como é que isso vai dar certo? Como é que isso vai dar? Se os pensamentos que penso eu, Deus não pensa, então como é que quando Ele pensa, pensamento de paz vai acontecer? É que quando eu estou diante dEle, Ele promove as condições para que os meus e os pensamentos dEle se encontrem e a bênção que eu aguardo aconteça. Agora, quando eu finco pés, sou caprichoso, egoísta, faço parte desse grupo de pessoas que Deus encontrou lá em Judá e em Jerusalém, e que encontra por aqui com facilidade, mas o sangue de Jesus Cristo continua buscando oportunidade para lavar coração negro, manchado, maculado por tanta desgraça de feitiçaria, de adultério, de juramentos falsos, destas coisas que perturbam a vida, que deturpa a conduta, que expõe mal a pessoa, que afasta Deus do convívio. Os pensamentos de Deus querem oportunidade na tua pessoa para que você tenha o fim que deseja. E isso, deixa eu lhe dizer, é o fim que você deseja. Se você deseja coisas boas que o Senhor tem para você, você vai conseguir, porque Ele sabe dar. Sabe dar. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Verso 9. Por quê? Preste atenção. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Como resolver isso? Simplesmente, quando eu e você aceitamos a Cristo Jesus, Deus fez acontecer um milagre na minha e na tua vida. A gente precisa cuidar disto. Toda pessoa que confessa conscientemente a Cristo Jesus como Senhor e o recebe por Salvador, neste exato momento ele está nascendo de novo. Deixa eu lhe dizer agora,
e ele nasce diferente de todas as demais espécies de raças de seres humanos no planeta. Você está me ouvindo pelo rádio? Não se assuste com isso não. Todo crente é assim, todo crente salvo é assim. Pode procurar, ele tem tudo quanto os demais têm, mas ele tem uma coisa a mais, tem algo mais, e você já sabe, porque a Bíblia diz que quando eu e você aceitamos a Cristo, nós recebemos a mente de Cristo. Quem recebe a mente de Cristo, os pensamentos não são vagos. Quem recebe a mente de Cristo, os seus pensamentos não são desconcertados. Quem recebe a mente de Cristo pensa como Cristo pensa. Quem recebe a mente de Cristo pensa como a palavra menciona a mensagem do Evangelho. Quem recebe a mente de Cristo não pensa como o mundo pensa. Quem recebe a mente de Cristo não pensa fazer o que o mundo faz, mas sim pensa fazer o que agrada a Deus. E quando nós temos a mente de Cristo, nenhuma dificuldade para que os pensamentos de Deus se afinem com os meus e os teus. Agora, se você não tem a mente de Cristo, que mente tem você? Tudo é conflito, tudo é intriga, tudo é difícil, tudo é impossível, até a hora que você tomar uma decisão de dizer: não, eu me rendo a Cristo, não vou continuar lutando na contramão, não vou insistir impondo as minhas condições, eu vou decidir aceitar a mente de Cristo na minha vida, porque os meus pensamentos vão se afinar com os pensamentos de Deus. Não somente os pensamentos, mas os planos. Deus tem planos comigo e contigo, planos grandes, grandiosos, extraordinários. Talvez o irmão pensa: mas eu, pastor, quanto menor, de forma humilde, porque tem um pequenininho que o bichinho ele é tão pequeno porque é orgulhoso demais. Ele é pequenininho assim porque de tanto que é orgulhoso. Mas se for o menor, de fato humilde, é este que Deus gosta de usar para que a glória seja dele, para que a excelência não seja do vaso, mas do azeite que está no vaso. Então não te desfaça assim, não. Mas eu não tenho mínima chance. Tem sim. Agora, se você disser que não tem, aí não tem. Pastor, mas então isso é uma defesa do pensamento positivo. Quando você diz que quando diz que não é, isso é feitiçaria, tá, querido? Isso é obra do inimigo. Negócio de pensamento positivo, tá? Você está pensando como Cristo pensa. Você está pensando que a vitória é tua, porque você vai lutar. Você não vai sentar, cruzar as pernas e pegar uma água fria para tomar e ventilador para soprar e dizer: a vitória vai chegar. Não, senhor. Você vai para o campo, você vai para a guerra, você vai para a oração, você vai para a igreja, você vai ler Bíblia, você vai fazer alguma coisa para servir a Deus, e a vitória vai chegar, a vitória virá, porque os planos de Deus são perfeitos, porque Ele não muda. Deus não muda. Uma só palavra, este Deus resolve problema de milhares de pessoas. Já prestaram atenção? Um mesmo pregador prega uma mensagem e crentes dão testemunhos de diferentes problemas que foram atendidos naquele momento que aquela mensagem foi pregada. Sabe por quê? Porque Deus não tem dificuldade de operar de forma única. A Bíblia diz que a igreja de Deus na terra é a multiforme revelação do amor de Deus para aqueles que se afinam com Ele. Então, se você está com um problema diferente um do outro e naquela noite não foi dito do teu problema, nem te preocupes, porque o Deus que não muda te conhece. A Bíblia diz que eu e você estamos na palma da sua mão. Cada vez que Ele olha para a sua mão, Ele vê eu e vê você. Então, por favor, diga para o Senhor: Senhor, eu creio, eu confio que o plano que o Senhor tem para a minha vida é um plano bom, um plano
plano de paz, um plano perfeito, um plano criado e formado pelo Senhor. Vamos ficar em pé. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Quantos planos fazemos nós? Quantos planos fazemos nós? Fazemos tantos planos. Construímos na nossa mente tantos projetos. O livro de Provérbios diz que do homem é fazer isto. É do homem isto. É só se descuidar, a gente para de servir a Deus para fazer planos. É só se descuidar de ofertar para Deus algo melhor, a gente começa a construir projetos. Nossos projetos. E como tem sido nesses últimos dias, uma onda de sonhos. Você tem que sonhar. E vai sonhar. Você só tem que ter cuidado na hora que se acordar, porque ninguém sonha acordado, tá? Todos os que sonham dormindo. Você me ouviu? Ninguém sonha acordado, só se estiver maluco. Para sonhar, o normal é dormindo. Concordado? Sim ou não? Então vê se você começa a rejeitar essa conversa fria. Deixa eu lhe dizer: desperta tu que dormes. Desperta tu que dorme. Para de sonhar, porque Cristo quer te esclarecer. Porque Ele não muda. Ele não muda. Não fique triste, você que aceita tanto esse negócio. Não, eu tenho que sonhar, porque se eu sonhar vai acontecer. Não, porque eu tenho. Não te aborreça, mas larga a mão disso. Larga a mão disso, vem servir ao Senhor. Amém? Mateus capítulo 6, verso 33. Quem diz? Vai sonhar. Está escrito, vai sonhar? Está escrito para sonhar? O que está escrito? Buscar primeiro o reino de Deus. Busca o reino de Deus primeiro, e daí as demais coisas. Aí se encaixa esse sonho. Em vez de buscar Deus, vai dormir para sonhar. Está perdendo seu tempo. Vai buscar Deus, porque vai te acontecer uma surpresa agradável. Vai buscar ao Senhor, porque vai ser surpreendida a tua vida com algo extraordinário. São ondas que passam, queridos. São ondas que passam e arrebatam algumas pessoas. Algumas delas são até altamente prejudicadas, porque passam a acreditar em coisas que não são promessas que veremos depois. E isso parece obra de feitiçaria. Quando eu digo que Deus disse e Deus não disse, é profeta ou feiticeiro? Então precisa ter cuidado. Precisa ter cuidado. Se Deus disse, não te intimide. Inclusive, esse mesmo profeta fala de sonhos. Você sabe a natureza de sonhos que eu estou lhe dizendo. Quem tem sonho, conte o sonho. Quem tem visão, conte a visão. Porém, quando alguém se atreve a dizer, assim diz o Senhor, ou o Senhor manda te dizer, e o Senhor não disse, tem duas coisas para acontecer: prejudicar quem escuta, ou morrer quem fala. É sentença do juiz. Talvez poucos crentes sabem disso, que quando uma pessoa atrevidamente diz que o Senhor disse e ele não disse, o profeta disse: o tal profeta morrerá. O tal profeta, brincadeira com coisa de Deus, é tempo de acabar. Então ficar com esse negócio de tantas coisinhas baratas, mesquinhas, meninices, não é bom, porque tem sentença. As coisas de Deus são grandes, extraordinárias, e o Senhor Jesus fez uma oração encantadora quando disse assim: Pai, te dou graças, porque ocultastes estas coisas aos sábios e aos entendidos, mas revelastes aos pequenos. Há uma versão de revelastes às criancinhas, aqueles que estão começando a vida de fato. Deus não muda, queridos. Você tem coragem de agradecer porque Ele não muda? Deus não muda. Deus não muda. Deixa eu lhe dizer, não é fácil suportar um Deus que não muda, queridos. Não é fácil.
Porque Deus deu o maná lá no deserto e não mudou o maná, o povo murmurou. A Bíblia diz: o povo começou a murmurar contra Moisés, falando mal do maná, porque Deus não mudou o cardápio do povo 40 anos no deserto. E o que tem de gente hoje que se alegra em saber que tem um Deus que não muda, mas Ele já está lá na frente faz tempo, já saiu do rumo, já não pensa mais como o Senhor pensa, já não caminha mais pelo alto e sublime caminho, está tomando rumo errado, e questiona com Deus por que as coisas não dão certo, mas nunca vai dar certo andando na contramão. Mas o Senhor nesta noite dá-nos o início de uma palavra: eu não mudo, para alegrar o coração daqueles crentes que têm convicção de que ele tem que terminar, segundo a mensagem de domingo à noite, melhor do que quando começou. Amém? Melhor do que quando começou, nunca diferente. A igreja na Galácia, Paulo fez uma profunda reclamação: começaram pelo Espírito, estão terminando pela carne. Graças a Deus que algumas coisas da carne por aqui eu já estou vendo que está indo embora. E pode jogar tudo fora, irmão, porque a prata tem que ser purificada e refinada. A prata tem que ser purificada e refinada. Não é de qualquer jeito lambuzada não, tá? Não é assim. É prata purificada e refinada no fogo. Amém? Deus abençoe.